Bom dia, gente! Essa manhã nós vamos ler Gênesis 34 e Marcos capítulo 5. Bora lá! O conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Certa vez, Diná, filha de Lia, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a Amor, seu pai: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso esperou calado até que regressasse. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhes disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleçam-se entre nós, a terra está aberta para vocês, habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me esse favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai, Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregaremos a nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidados, todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas, se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A resposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém. O jovem, que era mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim, Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com os concidadãos e disseram: esses homens são de paz, permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão viver conosco como um só povo sob a condição de todos os nossos homens serem circuncidados como eles. Lembre-se que nosso rebanho, seus bens e todos os outros animais passarão a ser nossos. Então aceitem-nos essa condição para que estabeleçam-se em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se na porta da cidade concordaram com Amor e seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias após, ainda sofriam dores, pois os filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenidamente, matando todos os homens. Mataram a fio da espada Amor e o seu filho Siquém, tiraram Diná de casa e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde a sua irmã havia sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, bois e jumentos e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças, saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, se eles se juntarem com suas forças, nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Bom, agora vamos lá para Marcos, capítulo 5. A cura de um endemoniado. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes haviam sido acorrentados seus pés e mãos, mas eles arrebentavam as correntes e quebravam as barras de ferro em seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e se cortando com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele.
e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Mas Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando na colina. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhe deu permissão, e os espíritos saíram ao encontro dos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se do precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram os fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso por uma legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceu ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar que Jesus fosse embora de seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que estava endemoniado suplicava para que ele fosse com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Volte para casa, para sua família, e anuncie tudo quanto o Senhor fez com você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quando Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Então, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava: Se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão: Quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos. Vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda pergunta: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Quando Jesus ainda estava falando, chegou algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde a criança estava. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente ela levantou e começou a andar. A menina tinha 12 anos de idade. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. E é isso, gente. À noite nos vemos para mais alguns capítulos.